E aí, pessoal, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pessoal, um videozinho só pra falar algumas coisas referente a como criar perfil, como criar as contas, como gerenciar tudo. Aí, só um vídeo de como eu faço. Tem outras formas que eu também faço, mas uma das formas que eu acho mais básica, assim, pra vocês terem uma noção como a gente faz. É, Eu tenho alguns perfis aqui, tá? Aí eu criei, até tem um proxy colocado, vocês até podem ver, porque ela tem senha e tem usuário e senha, então mesmo que você tenha acesso ao IP, você não consegue utilizar ele, né? Mas vamos lá. Aqui o proxy desativado, porque nesse primeiro aqui que eu fiz, que é sem o proxy, eu estava utilizando um IP dinâmico, que eu já trouxe para vocês aqui, que toda vida que eu reseto meu modem, ele me traz um IP diferente, certo? Eu tava fazendo esse teste e não tive problema nenhum com o IP dinâmico. Porém, eu quis testar algumas alternativas de proxy, tá? É, e aí, e aí eu estou utilizando aqui algumas casas nesse proxy. Já faz uns 4 meses, mais de 4 meses, que eu tenho utilizado procs das mais variadas casas, VaiDebet, BetPix, é, Esporte da Sorte, entre outros, com o procs comprado, tá? Eu posso até trazer o link do local onde eu comprei o procs, mas tem diversos procs, tá? Diversos locais onde você pode comprar procs. É, Obviamente, você tem que comprar do Brasil, tá? Eu recomendo vocês comprar da região do Brasil. Quando você vai comprar, tem diversas regiões, países que que essas lojas aí vendem esses products, né? Então, basicamente aqui eu tenho esses três perfis nesse Incognito, tá? É, mas tem outros programas, tá? Tem Dolphiant, enfim, tem N programas, tá? Esses programas, pessoal, algumas vezes eles dão problema, tá? Às vezes não abre a casa, enfim, às vezes dá algum erro que você tem que recriar o perfil, colocar o proxy, enfim. Aqui eu sempre coloco os nomes, tá? Só pra mim ter uma identificação, pra mim ver alguns testes que eu quero realizar. Enfim, aqui eu posso colocar, se eu não me engano, 10 perfis, tá? Nesse programa aqui. Então consigo criar mais 7 perfis. Se eu não me engano, tá? Porque isso muda muito. E aqui pra mim criar um novo perfil um novo perfil é bem fácil de estar fazendo, tá, pessoal? Aqui eu só coloco o nome que eu quero. É, Aqui o grupo, se você quiser botar um grupo ali de perfis, você pode escolher o sistema, tá? Windows, Mac, Linux, enfim, a versão que você quer. Ou randomizar a impressão, então ele vai é, trocar, né, mudar. É, e aqui seria adicionar o Brooks. Basicamente que seria o sumário do perfil tal que foi criado, Windows, enfim, a resolução, a plataforma, a geolocalização, tela, enfim. Aqui você consegue adicionar o proxy, tá? Então, basicamente, se você comprar um proxy, eles vão te dar um IP e a porta, né? Que basicamente seria o IP, daí tem dois pontos, e aí a porta, certo? É o nome de usuário e a senha. Como eu falei, alguns perfis meus tem a senha e tem aí o nome de usuário, geralmente é o que eles disponibilizam para vocês. Quando vocês compram, eles mandam lá é, um, uma linha, tá? Com o IP, a porta, o usuário e a senha. Você consegue botar aqui URLs de rotação de proxy, então uma lista de URL. Então, se tiver, enfim, 10 proxies, as listas certinho da URL você consegue colocar aqui, ele vai randomizar. Então, no dia tu vai entrar com uma, daí depois ele vai entrar com outra, enfim, vai ser rotativo, né?
Mas aqui eu não coloco isso, eu sempre coloco sempre com o mesmo proxy, o mesmo usuário com o mesmo proxy, certo? Eu faço assim, não gosto de ficar rodando muito, até porque a casa ela pode na maioria das vezes te bloquear porque eles vão identificar, olha, ele está entrando com outros tipos de IP e outros tipos de proxy. É, nesse caso, pessoal, estou utilizando dessa forma com o proxy porque na minha região não tem 4G, tá? Quem tem 4G não precisa se preocupar com isso. Você só vai criar o perfil e vai fazer aquele sistema que eu falo pra vocês. Aquele sistema que eu falo pra vocês. É, de resetar o teu modem. Resetar não, ligar e desligar, tá? Se você resetar, você vai talvez ter que fazer toda a configuração de novo. É só ligar e desligar ele. Deixa uns segundos e vê se muda. Por exemplo, você tem 4G, né? Vamos fazer um teste aqui. Teste. Não vou mudar nada, tá? Vou botar aqui. Não vou mudar nada. Não vou mudar nada aqui. Se for deixar do mesmo jeito, tá? Se quiser, você pode mudar. A partir da versão 110 seria o Windows 10, tá? Então você vai mudar o Windows aqui. Se quiser fazer dessa forma. Não vou adicionar proxy, tá? Então se você tem um 4G, você só faz o teste. Você pode mudar algumas informações aqui para dar uma outra cara, uma outra identidade, tá? Aí criei, tá? Seria esse aqui de baixo, teste. Aí é simplesmente clicar em começar. Então vamos lá. Você tem um 4G, certo? Você criou o teu perfil ali. Aí o que que tu vai fazer? Você vai lá, desliga o seu modem, espera uns segundos, liga de novo. Primeiro você tem que ver qual que era o teu IP anterior e depois de estar ligado, desligado. Você vai numa meu IP, certo? Então você tem que sempre se ligar se esse IP aqui ele vai mudar, tá? Se esse IP aqui vai mudar, tá? Então vamos lá. Você criou o perfil, foi no Google. Esse é o meu perfil, o meu IP temporário. E daí você vai fazer o que? Vai ligar e desligar para ver se esse IP aqui vai mudar. Se ele manter o mesmo, não deu certo, tá? Se você desligou aí e manteve o IP, você provavelmente vai ter problema na casa, tá? Porque ele vai acabar dar problema na casa. Então você tem que ir lá ligar e desligar. Então se mudar o teu IP, deu certo, só criar aqui uma casa de aposta, enfim, fazer todo o processo. É simplesmente isso. Eu, por exemplo, no caso aqui, esse não tem proxy, mas se eu ir naquele meu perfil lá, que eu botei o proxy, não vai ser o mesmo IP desse aqui, certo? Outra coisa também que às vezes as pessoas elas perguntam bastante. E se eu abrir simultâneo? Nunca abre simultâneo a mesma casa, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui best365 nesse perfil e best365 nesse aqui, vai bater o mesmo IP, porque eles não têm proxy, certo? Então daí o que acontecer? Vai ter duas casas com o mesmo IP simultaneamente, a casa vai lá e bloqueia. Então o que eu recomendo para vocês? Quer abrir mais de um perfil? Beleza, abre, mas não usa a mesma casa, certo? Você tem o 4G, você foi lá, é, ligou, desligou, mudou o IP do 4G. Aí você pode abrir simultâneo, só que você não pode abrir, em hipótese alguma, simultaneamente a mesma casa com o mesmo IP, certo? Aí dá problema. Agora, por exemplo, eu poderia fazer o quê? Simultaneamente eu poderia pegar esse que está sem proxy e o que está com proxy e abrir simultaneamente, porque eles vão ter dois IPs diferentes e eles vão simular máquinas diferentes. Então isso não daria problema, tá? Esse não é tão completo, tá? Tem outros programas que você consegue modificar diversas informações. Aí vão simular como se fosse um outro computador. Tem uns aí que tive que pausar o vídeo aí, seria a parte 2, tá? Do vídeo que eu tava falando.
Basicamente aqui o que eu compro é desse aqui, tá? Proxale, é, comprar privado, Prox do Brasil. Aqui basicamente aqui tem alguns planos aqui, algumas informações. O IP ele tem que ser dedicado, tá? Se ele for um IP compartilhado, de repente vai que a outra pessoa que comprou abre a casa, já usou para abrir alguma casa. Então, basicamente, vai dar problema. Então, tem que ser um IP dedicado, certo? IP compartilhado é, não é bom para nada, né? Se qualquer coisa que você fizer que você quer trocar o IP, você não quer que outra pessoa também já tenha utilizado, né, aquele IP, certo? Então, basicamente é isso. Aqui tem para algumas finalidades, né? Se você quiser para jogos, enfim, aqui eu boto para outras. A peça, a unidade que tu quer, se quiser botar 2 IP, 3, 4, 5, a quantidade que você quiser. E o prazo que você quer do teu proxy do IP, né? 30 dias. Passou 30 dias, se não renovar, vai expirar, tá? Então daí eles vão te dar outro proxy se não fazendo o prazo, certo? Aqui seria em dólar, tá? $1,80. Tem outros locais que é mais barato. Aí vocês vão pesquisar para ver qual que vale mais a pena. O Prox aqui, até que ele é bem rápido, tá? Eu utilizo aqui até que não tem tanta diferença do meu IP local aqui. Aqui também tem os valores aqui se você quiser comprar 10 unidades, 20, 30, enfim. Aqui tem os prazos, tá? Então, por exemplo, se você quiser pegar para um ano, ficar com o IP por um ano, aqui seria $190 para 10 peças, então sairia 1,90. Até acredito que nem, não sei se vale tanto a pena, mas se fosse para uma unidade, enfim, você pode também mudar aqui, tá? Se quiser, por exemplo, ficar com um IP por um ano, daria $20, tá? Então, basicamente isso, seria mais de R$ 100 aí com, com um proxy que vai ficar para ti durante o ano inteiro. Eu utilizo para um mês, tá? Se quiser botar 90 dias aí vai de cada um e só aplica aqui comprar proxy. Aí tem cartão de crédito, enfim, você consegue fazer pagamento aí tranquilamente. Eles mandam na mesma hora, tá? Eles mandam um e-mail com algumas informações, tá? Primeiro, o IP. Segundo, a porta. Terceiro, se você botar um usuário e senha, daí seria o usuário e seria a senha, certo? É basicamente uma URL. Esse seria o Prox. Aí você só coloca lá no perfil como eu mostrei pra vocês, né? Você só pega e coloca no Prox. Então, por exemplo, aqui, ó, se você criou o perfil aí, você quer botar um Prox, você vem aqui e verificar novamente. Aqui é porque não tá com Prox, tá? O perfil que eu criei não tá com Prox. Mas se eu quisesse colocar um Prox, eu teria que botar aqui, ó, adicionar Prox, certo? Basicamente isso, não tem tanto mistério assim, tá? Então é isso, pessoal. É a forma mais básica da básica para utilizar. Não são todas as casas que dá para fazer isso, tá? Tem casas mais fortes eh, que não vai dar para fazer dessa forma, tá? Tem gente aí que já estudou milhares de formas de estar fazendo esse processo aqui, utilizou diversos navegadores privados, já utilizou diversos proxies. Então, por exemplo, se fosse para mim abrir uma Bash 365 aqui, não daria certo. Alguns proxies, mas tem outras pessoas que têm alguns proxies que abrem. Então, isso aí vai. Como eu vou dizer, meses e meses de experiência, de testes, perdendo conta, abrindo conta novamente. Então, assim, ó, eu tô falando conforme a minha experiência e de algumas que eu acho que vale a pena fazer isso, outras eu já nem perdi mais o tempo de estar fazendo, tá? Tem outras formas também, tem
Tem algumas casas que tu pode fazer outras formas. Então, assim, tudo é teste. Então, se fosse para trazer casa por casa, qual a forma melhor, seria muito complicado. Aqui eu só estou trazendo para vocês das que eu estou fazendo atualmente, que seriam aquelas que estavam dando free bets, que eu faço dessa forma, tá? Então, assim, por exemplo, bet 365, bem complicado, não é qualquer proxy, e eu já vi relatos de pessoas dizendo que é, a casa de aposta ela bloqueia o usuário criado aqui, o perfil criado, você tem que recriar, entendeu? Então, por exemplo, a Betano, por exemplo, agora tem algumas regiões que eles tiram bônus. Então, enfim, tem N fatores que diferencia de casa para casa, entendeu? Então, basicamente, isso aqui é para vocês ir testando e ter um conhecimento básico do básico do básico, tá? Eu não sou o cara que mais conhece a respeito desses perfis, tá? Eu consigo, assim, ó, eu consigo pegar o meu perfil pessoal, o meu dado mesmo, o meu CPF, aguentar em casas que muita gente que às vezes fica na primeira semana. Eu tenho casas minhas que faz um ano que eu tenho e que não foram limitadas, entendeu? Mas aí é o que acontece. Eu eu faço algumas coisas que talvez as pessoas talvez não façam, mas aí também algumas também é sorte, outras também é um aquecimento, talvez não entrar em qualquer jogo, enfim. Mas aí isso aqui é só para se você quiser criar vários perfis, criar as casas, é, e tá fazendo esse processo aí é simplesmente assim. Tem outro programa que eu até vou trazer para vocês. Eu só não tô com a minha versão do Windows aqui nesse computador, então quis gravar esse aqui que é um que não é nem o mais completo, tá? Mas esse aqui quebra um galho, pelo menos vai debet para as BetPix, enfim, esses que são mais de boa eu consigo utilizar de boa. Então é isso aí. Se vocês quiserem utilizar essa mesma estratégia e fazer os testes, né? Porque isso aqui é teste, pessoal. Isso aqui é teste. Às vezes, de repente, uma casa ela não é tão burocrática em relação a isso, mas pode mudar a qualquer momento. Tem uma verificação mais rigorosa, enfim. Mas aqui tá rodando de boa, tá? 4 meses aqui, pelo menos algumas delas. Eu tô utilizando esse perfil que esse programa nem é o melhor, tá? Mas é isso aí, só uma informação básica. Acho que o vídeo vai ser bem longo, bem longo. Mas acredito que algumas dúvidas você já consegue tirar.